Graças e paz, meus irmãos, amém? Muito bom estarmos juntos novamente, né? É bom ver, já estive aqui algumas vezes, mas só tinha a câmera e o pessoal que estava gravando, né? Ver a igreja reunida novamente é muito bom e eu dou graças a Deus por isso, amém? E eu queria compartilhar com os irmãos algo que Deus colocou no meu coração. O tema da nossa mensagem é levante e mova-se em fé, né? Confesso aos irmãos assim que eu não sabia que tema colocar ou que ministrar assim a respeito do que trazer a mensagem nessa noite, mas pensando na mensagem que o pastor trouxe domingo retrasado e domingo passado, a mensagem que o pastor Samuel ministrou também na quarta, eu resolvi trazer esse tema para a gente poder pensar mesmo sobre levantar e mover-se em fé, né? E acredito que Deus está falando conosco, amém? Nesses períodos. E se você não ouviu ainda a mensagem, as duas últimas mensagens, então ouça, né? Procure lá nas redes sociais, ouça a mensagem para que você possa também ser edificado como eu fui edificado. Amém? Mas eu gostaria de compartilhar com você a palavra de Deus que está lá em Mateus, no capítulo 17, no verso 20, um versículo muito conhecido de todos, onde Jesus fala sobre a fé, né? Jesus, aqui, o contexto desse versículo está envolvendo a respeito de uma expulsão de um demônio. Mateus capítulo 17, verso 20. A palavra de Deus diz assim, ó, e Jesus lhes disse, por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Amém? Feche seus olhos mais uma vez e vamos orar. Senhor, muito obrigado, a Deus, pela Tua palavra. E eu te peço, Deus amado, nessa noite, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração, que os nossos ouvidos estejam atentos àquilo que o Senhor está nos ensinando através da Tua palavra, e que nada possa roubar do nosso coração, Senhor Deus amado, o que o Senhor está falando nessa noite, ó Pai. Deus, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Sabe, por duas vezes Jesus faz a comparação da fé como uma semente ou como um grão de mostarda. Por duas vezes, tanto aqui em Mateus, no capítulo 17, como lá também em Lucas, no capítulo 17, Jesus faz a comparação da fé como uma semente, como do tamanho de um grão de mostarda. Não sei se vocês já viram uma semente ou um grão de mostarda, mas ela é uma semente muito pequena, uma semente extremamente pequena, mas que ao frutificar dá uma árvore muito grande, uma árvore que a própria palavra de Deus compara depois, mais para frente, como o reino de Deus. Mas nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus traz, dentro do contexto, Jesus fala a respeito da fé como um grão de mostarda, ligada exatamente a um contexto onde os discípulos tentaram expulsar um demônio, e eles não conseguiram, e Jesus afirma dizendo, olha, faltou fé. Jesus diz a eles, olha, afirmando que se eles tivessem a fé como do tamanho de um grão de mostarda, então nada vos seria impossível. Se nós lermos Lucas capítulo 17, do verso 3 ao verso 6, Jesus também vai comparar a nossa fé como uma semente de um grão de mostarda. Mas aqui Jesus está falando sobre o perdão, demonstrando que era preciso ter fé para que a gente possa perdoar aqueles que cometeram ofensa contra nós. Demonstrando para mim e para você que nós precisamos ter fé para perdoar aqueles que um dia nos ofenderam. E Jesus, em Lucas, no capítulo 17, do verso 3 ao verso 6, ele faz essa comparação com um grão de mostarda, dizendo que se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, pediríamos a uma árvore para que ela se arrancasse de um lugar e se jogasse ao outro, e ela iria, e ela obedeceria. Ou seja, Jesus compara a fé a uma semente,
a um grão de mostarda, a uma semente que nasce nos nossos corações, que é plantada nos nossos corações e que permite com que grandes coisas aconteçam ou sejam feitas na nossa vida. Esse grão de mostarda, essa semente de fé, é como se Jesus estivesse dizendo: olha, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão ficar maravilhados com as coisas que vão acontecer. Vocês vão ficar maravilhados com aquilo que pode acontecer se nós tivermos fé. Se nós tivermos fé, a fé do tamanho de um grão de mostarda. E como que a gente pode ter essa fé nos nossos corações? Como que a gente pode desenvolver essa fé que Jesus diz que se tivermos a fé, então nós poderemos ver coisas maravilhosas acontecendo no nosso meio, E a pergunta que eu faço nessa noite é: será que estamos deixando de ver grandes coisas de Deus porque nos falta fé? Será que a gente não está vendo tantas maravilhas? Ou porque a Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que creem, mas há fé no nosso coração, há fé na nossa vida, para que as coisas de fato aconteçam. Será que estamos tendo fé? E quando a gente olha para o livro de Mateus, e é só você olhar para alguns capítulos anteriores, você vai ver e encontrar muitos milagres realizados por Jesus. E isso vai trazendo fé aos nossos corações. Quando a gente olha para Mateus no capítulo 8, nós podemos ler a cura de um leproso, que declara a sua fé em Cristo Jesus ao se ajoelhar e dizer: Senhor, se tu quiseres, podes me purificar. Ainda no capítulo 8, nós também temos a demonstração de fé de um centurião romano, que foi diante de Jesus e rogou a Jesus para que curasse um servo que ele tinha em casa. Um homem que Jesus até admirou a sua própria fé, a sua fé, dizendo, porque ele chegou diante de Jesus e disse: Jesus, o Senhor nem precisa ir lá, basta uma palavra sua e o meu servo será curado. Olha a fé desse homem. Olha a fé desse homem que se aproximou diante de Jesus, um leproso, e disse: Senhor, se tu quiseres, podes me purificar. E a Bíblia diz que Jesus então toca nesse homem, e a lepra o deixa imediatamente. Ao se aproximar, no mesmo capítulo 8, nós temos a demonstração da fé desse centurião, que ao rogar diante de Jesus pelo servo da sua casa, então Jesus cura o servo da sua casa. Lemos também em Mateus a cura da sogra de Pedro. Jesus, então, estando na casa da sogra de Pedro, então a Bíblia diz ali que Jesus passou a tarde expulsando demônios, passou a tarde curando os enfermos. Nós podemos ler através do livro de Evangelho, nesse mesmo capítulo, quando Jesus está na casa de Pedro, da sogra de Pedro, Jesus então cura a febre da sogra de Pedro, e a partir daquele momento, eu fico imaginando que as pessoas ficaram sabendo que Jesus estava na casa da sogra de Pedro, então as pessoas fluíram para aquele lugar. Imagina uma grande multidão atrás de Jesus, e a Bíblia diz que até ao entardecer da noite, Jesus passou ali, expulsando demônios, curando os enfermos, exatamente para que se cumprisse o que estava escrito lá em Isaías, há mais de 500 anos antes de Jesus nascer, quando Isaías dizia o seguinte, que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. E a Bíblia diz o seguinte, e o que eu posso ler e entender nesse contexto, é que havia fé no coração desses homens, dessas mulheres. Nós também lemos no mesmo livro de Mateus, a fé de um grupo de amigos, que trouxe um paralítico, deitado numa cama, que abriram um buraco no telhado da casa e introduziram então o seu amigo diante de Jesus.
E a Bíblia diz o seguinte, que Jesus olha para aqueles amigos e diz, olha, grande é a fé de vocês. E Jesus, vendo a fé deles, a Bíblia diz que Jesus olhou então para o paralítico e disse, olha, perdoados estão os teus pecados. Levanta-te e anda. E sabe o que aconteceu? O homem levantou e andou. Nós também lemos no livro de Mateus ainda a cura de uma mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue, mas que tinha fé suficiente para encontrar Jesus, ao ponto de dizer, olha, eu não preciso nem falar com ele, basta eu apenas tocar em suas vestes, que eu serei curado. E sabe o que aconteceu? Aquela mulher então se aproximou de Jesus, tocou nas vestes de Jesus, e ela foi curada. Nós também podemos ler nesse mesmo capítulo, a continuação desse mesmo texto. Lemos ainda um pai que procura Jesus por causa de uma filha, de uma menina de aproximadamente 12 anos, que estava enferma, morrendo. Então o pai toma uma atitude de procurar a Jesus e dizer, Jesus, olha, minha filha precisa do Senhor. E ao chegar naquele lugar, a Bíblia diz assim que a menina já estava morta. E eu acho interessante o texto porque Jesus olhou para aqueles homens e disse, olha, a menina não morreu, a menina está dormindo. E as pessoas que estavam ali em volta começaram a rir de Jesus. Mas é porque o nosso mestre não conhece de morte, ele conhece de vida. Amém? E a Bíblia diz assim que Jesus mandou retirar todos aqueles que estavam ali e que zombaram naquele momento. Sabe, Jesus simplesmente retirou daquele quarto todos aqueles que não tinham fé para ver o milagre acontecer. Retirou daquele quarto todos aqueles que estavam incrédulos. Nós lemos que Jesus então retira daquele quarto aqueles que não tinham fé, aonde a menina estava morta, e Jesus, olhando para aquela menina, pega a menina pela mão e diz, menina, levanta-te. E a menina ressuscita. A fé de um pai de uma menina de 12 anos, a fé de uma mãe com uma idade desconhecida, né? Nós podemos ler também a fé de uma mãe, que procura, com uma idade desconhecida, mas que procura Jesus a respeito da sua filha. E que ao procurar Jesus, Jesus ainda olha para ela e diz, olha, não é justo. E ainda chama ela de cachorra, né? Meio que assim, dizendo, olha, não é justo dar os pães aos cachorrinhos, aos cachorros. E aquela mulher cheia de fé olha para Jesus, mas Jesus, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E a Bíblia diz que Jesus, vendo a fé daquela mãe, dizendo, olha, grande é a sua fé, Jesus diz, seja feito como você deseja. Jesus ainda é o mesmo. Jesus ainda é o mesmo. Ele é o mesmo que expulsa demônios, Ele é o mesmo que cura os enfermos, Ele é o mesmo que ressuscita os mortos, Ele é o mesmo que enxerga a fé de uma mãe, que enxerga a fé de um pai, que enxerga a fé de uma mulher, que enxerga a fé do patrão pelo seu servo. Jesus é o mesmo que cura a mulher com hemorragia, que salva o homem pecador, que tira o pecado do mundo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente será. É o mesmo. Jesus ainda é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e eternamente será. O que Ele fez no passado, Ele faz hoje e fará amanhã também. O mesmo Jesus. É o mesmo Jesus. Sabe, a nossa oração, a minha oração nessa noite, é para que essa semente de fé, ela possa ser plantada, ela possa florescer no nosso coração e frutificar em nosso coração. Porque Hebreus 11, verso 6 diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam.
Sabe, sem fé, nós não podemos agradar a Deus. Sem fé, nós não podemos nos relacionar com Deus. Sem fé é impossível com que a gente possa agradar a Deus, porque todos aqueles que se aproximam de Deus precisam ter fé e crer que Ele existe e que Ele é quem recompensa aqueles que o buscam. Sabe, o autor de Hebreus, ele escreve a partir do capítulo 10, Hebreus capítulo 10, vamos para lá, por favor. A partir do verso 19. Hebreus capítulo 10, a partir do verso 19, o autor de Hebreus, ele escreve encorajando os cristãos a perseverar, a continuar, a persistir, mesmo diante de uma grande apostasia, mesmo diante de tempos difíceis, mesmo diante de uma crise ou de uma dificuldade. O autor de Hebreus escreve a esses cristãos que estavam sendo perseguidos e dizendo para eles, olha, não parem, continuem crendo, persistam. Tenham fé em seus corações. Tenham fé em seus corações. Tenham fé mesmo diante de uma grande apostasia. Mesmo que as pessoas abandonem a sua fé, continuem crendo, continuem perseverando. Mesmo que os tempos sejam difíceis. Mesmo que as coisas não estejam acontecendo como a gente gostaria que acontecesse. Mesmo que as coisas estejam fora do normal. Nós precisamos continuar crendo, tendo fé. Nós precisamos nos levantar e nos mover em fé. E o autor de Hebreus vai escrever por que eu e você precisamos continuar tendo fé. E ele vai dizer, olha, continuem persistindo, continuem perseverando. Vocês devem continuar a persistir e permanecer na fé. Sabe por quê? Por causa de Hebreus capítulo 10, verso 19, que ele diz assim, olha, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Verso 20, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E verso 21, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado das más consciências e o corpo lavado com água limpa. Verso 23, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Sabe, o autor de Hebreus está dizendo, olha, persistam, continuem crendo, encham o seu coração de fé, porque o Deus que nos prometeu é fiel. E mais do que isso, o verso 19, ele ainda diz, olha, tenham fé, tenham coragem, persistam, não desistam, não abandonem a fé, mas encham o seu coração de fé, porque vocês hoje podem entrar com ousadia no santuário, na presença de Deus. Sabe por que nós podemos continuar persistindo? Sabe por que nós podemos continuar enchendo o nosso coração de fé? Porque nós podemos hoje entrar a qualquer momento e a qualquer hora diante da presença de um Deus que é todo poderoso. Nos tempos antigos não eram assim. Uma vez por ano é que o sumo sacerdote entrava diante de Deus e levava então as súplicas e lhe pedia perdão para o povo. Uma vez por ano que o sumo sacerdote poderia entrar diante da presença de Deus. Havia um véu que rasgava, que separava o povo de Deus. Mas o verso 19, a Bíblia nos diz que nós hoje podemos entrar com ousadia diante da presença de Deus, porque o véu que nos separava foi rasgado na carne de Cristo Jesus. Nós podemos encher o nosso coração de fé, porque nós temos livre acesso ao trono de Deus.
existe um novo e vivo caminho que foi inaugurado pelo sangue de Jesus. A gente pode ter fé, porque a gente pode nos aproximar diante daquele que criou tudo e todas as coisas. A gente pode ter um relacionamento com Deus. A gente pode entrar diante do santuário pelo sangue de Jesus. Sabe, Jesus, através do seu sacrifício na cruz, rasgou o que separava a gente de Deus. Ele rasgou o véu que determinava que somente uma vez por ano o sumo sacerdote poderia entrar na presença de Deus. E uma vez com esse véu rasgado, nós podemos estar na presença de Deus a qualquer momento, a qualquer hora. Você pode estar diante da presença de Deus a qualquer momento e a qualquer hora. Dirigindo, prestando muita atenção, é claro, né? Mas a qualquer momento, na escola, na faculdade, existe um novo e vivo caminho e que nós podemos entrar diante da presença dEle. Porque Ele se fez o sumo sacerdote. Olha que legal o verso 22. Nós podemos nos aproximar diante de Deus. Nós podemos nos achegar diante de um Deus todo-poderoso. E podemos nos aproximar de Deus com um coração sincero. O verso 22 ele diz, cheguemos-nos com um verdadeiro coração e inteira certeza de fé. Nós podemos nos achegar diante de Deus e entender que Deus vai ouvir o que está no nosso coração. Que Deus vai entender o que se passa dentro de nós. Nós podemos entrar diante de Deus com um coração sincero. Tiago 1,6 diz que nós podemos pedir a Deus com fé, não duvidando, sabendo que fiel é o Deus que fez a promessa. É isso. Sabe, ele ainda diz no verso 25, que o nosso coração nós podemos persistir, continuar, ter fé no nosso coração, não desanimar, porque nós temos uma igreja para congregar. Nós fazemos parte de um corpo. Porque olha o verso 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestemos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes, que vai se aproximando aquele dia. É como se Paulo estivesse dizendo, ou o autor de Hebreus, dizendo, olha, não façam como é costume de alguns, não deixem de congregar. Meus irmãos, quantas pessoas abandonaram a fé que nós conhecemos, porque nesses momentos tão difíceis que estamos vivendo, nós não podemos estar juntos, congregando. Mas quando nós estamos congregando, quando nós estamos juntos, e independente da distância, nós podemos ser corpo também, e é isso, nós temos aprendido isso nesse tempo, mas enquanto somos igreja, nós precisamos nos edificar. O corpo edifica o corpo. Nós nos edificamos, a nossa fé é fortalecida. Quando a gente vem para a igreja, quando a gente se reúne em congregação, os louvores edificam a nossa fé. A ministração da palavra edificam a nossa fé. Ouvir testemunhos, como ouvimos hoje, do Rafael, aumenta ou não aumenta a nossa fé? Saber que Deus tem cuidado de nós. Sabe, não deixei de congregar, como é costume de alguns. Mas a gente tem que crescer, edificando um ao outro. Sabe, a nossa fé, ela pode ser individual, mas a expressão da minha fé, ela é coletiva. Aonde eu demonstro a minha fé? Junto com os meus irmãos. Aonde eu estou. Eu preciso aprender que estar junto dos meus irmãos, estarmos juntos, faz com que a nossa fé se aqueça. Faz com que a semente da fé plantada no nosso coração floresça. E como é bom poder ouvir testemunhos, como é bom poder ouvir a palavra de Deus, porque a Bíblia mesmo diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Como é bom estarmos juntos. O verso 35 até o verso 39,
E eu quero ler com você. Ele diz, olha, ou melhor, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, e que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. A palavra de Deus é tremenda. Sabe, no verso 35 ao verso 39, ele está dizendo, olha, não abram mão da confiança, não abram mão da certeza, não abram mão da convicção, não abram mão da fé de vocês, porque vocês serão recompensados grandemente. Sabe, não abra mão da sua fé. Não abra mão da certeza daquilo que Deus um dia falou ao seu coração. Não abra mão daquela convicção que você tem no Espírito, que Deus vai fazer ainda na sua vida. Não abra mão. Não abra mão, persista, continue, porque chegará o dia em que nós seremos recompensados. Chegará o dia em que Deus irá cumprir a sua promessa. Chegará o dia em que nós receberemos aquilo que tanto esperamos, aquilo que um dia Deus ministrou ao seu coração, aquilo que um dia Deus falou ao seu coração. Mas enquanto isso não acontece, enquanto as coisas não se concretizam, a Bíblia ensina dizendo, olha, tendes paciência. Tendes paciência e continue fazendo a vontade de Deus. Porque difícil é às vezes esperar, e esperar ainda fazendo a vontade de Deus. Porque às vezes as pessoas querem, nós vivemos num mundo muito imediatista, e gostaríamos que Deus fosse assim também. Mas a Bíblia diz, olha, enquanto não abram mão da convicção, não abram mão da sua fé, não abram mão da certeza que vocês têm, mas esperem com paciência, continuem fazendo a vontade de Deus. Porque só por um momento, por um breve momento, é que as coisas estão do jeito que estão, porque logo, logo, Deus virá ao seu favor e não tardará. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Dizendo, ó, porque ainda um poucochinho de tempo. Você conhecia essa palavra? Poucochinho, não tem alguém com essa versão? Aí? Ou só a minha? Um poucochinho de tempo, ou seja, em breve, muito em breve, Deus virá em seu favor e não tardará. Porque o justo viverá pela fé. Ou seja, nós vivemos pela fé. Amanhã de manhã ao acordar, eu acorde dizendo, eu vou me mover em fé, porque o justo viverá em fé. As coisas não estão acontecendo do jeito que deveriam. As pessoas estão perdendo seus empregos. Levante-se amanhã de manhã e vai trabalhar e diz, olha, Deus, não sei o que vai acontecer, mas eu me levanto e me movo em fé, sabendo que o Senhor tem cuidado de mim. Mova-se em fé, levante-se em fé, porque viva em fé, o justo viverá em fé. E a Bíblia ainda diz o seguinte, que se ele recuar, que se nós recuarmos, Deus não tem prazer nisso. Deus não tem prazer nele. E o verso 39, Paulo ainda diz, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Sabe a palavra aqui, retirar, ou em outras versões, retroceder? E eu gosto de uma versão que traz a palavra retroceder, porque retroceder na época do apóstolo Paulo, a palavra no texto original
também era uma palavra usada por aqueles que conheciam de navegação. Ela era usada por aqueles que desejavam abaixar as velas da embarcação. E quando se abaixava as velas da embarcação, duas coisas poderiam acontecer. Ou você permaneceria naquele lugar, ou você voltaria, ou andaria de acordo com a correnteza do mar, e voltaria para o lugar onde você estava. Por isso a palavra retroceder. E essas duas imagens que eu gostaria de que você tivesse no seu coração agora, para que você entendesse o que Paulo está dizendo para nós aqui. A primeira delas é a questão do navio estar parado. Quando a gente abaixa as velas, quando a gente retrocede, quando a gente abaixa as nossas velas, deixa de congregar, quando a gente deixa de acreditar, ou abre mão das certezas e das promessas que Deus um dia colocou no nosso coração, a gente é como uma embarcação que está parada. E o problema de uma embarcação que está parada é que alguns animais, alguns mexilhões, fazem no seu casco, ali, o seu lugar de sua morada. E eles vão se reproduzindo ao ponto de tomar conta do casco. E eles liberam uma substância que, de certa forma, vai corroendo aquela embarcação. Até chegar ao ponto da embarcação acontecer o que com ela? Afundar. Ou seja, nós, enquanto cristãos, não somos chamados para retroceder, não somos chamados para ficar parados no porto esperando as coisas acontecerem. Nós não, porque se assim for, vai acontecer que a embarcação vai afundar. Mas somos chamados para estar em movimento, para colocar o nosso barco no alto mar, sabendo que mesmo que as tempestades venham, Deus é poderoso para fazer acalmar as tempestades. E que elas são apenas oportunidades da vida, para que a gente possa ver o poder de Deus acontecer. Então essa é a primeira imagem. E a segunda imagem é a de que voltar atrás. É a de que você voltaria ao lugar de origem. Sabe, a fé, essa é a segunda imagem que diz que significa voltar pelo mesmo caminho. E quantas pessoas que nós já conhecemos e que um dia ouviram falar do Evangelho, foram talvez até convencidas pelo Evangelho, mas abandonaram a fé. Voltaram para o caminho que um dia foram tirados de lá. Sabe, voltar pelo mesmo caminho. Quem volta pelo mesmo caminho, Deus não tem prazer nisso. Deus não tem prazer neles. Sabe, uma vez conhecendo o Evangelho, e voltar para o caminho de onde Deus te tirou, Deus não tem prazer nisso. É abandonar a fé, é desistir da fé. A estes, a Bíblia diz, lá em 2 Pedro, no verso 2, do verso 20 a 22, a Bíblia diz assim, olha, porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. E eu lembro de um testemunho de um jovem, que uma vez me procurando para conversar, ele disse: Messias, eu estou pensando em abandonar e em desistir da fé, está muito difícil. E ele, contando o testemunho, ele falou: olha, eu vou orar, mas não sei o que Deus vai falar comigo. E eu achei muito estranho, né? Porque se alguém está pensando em desistir, vai orar, né? Muito estranho. Mas tudo bem, abriu a Bíblia e o primeiro versículo que ele leu foi esse. E ele entendeu naquela hora que Deus não tem prazer naqueles que se recuam, daqueles que voltam ao mesmo caminho.
Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Deus não tem prazer naqueles que se retiram. Deus tem prazer naqueles que se levantam e que, independente da situação, se colocam em movimento, porque eles vivem e vivem pela fé. Pela fé. Sabe, não seja da turma que desiste. Não seja da turma daqueles que abandonam a fé, daqueles que negociam os valores da sua vida, daqueles que retrocedem, mas seja daqueles que avançam, daqueles que se movem em fé, daqueles que mesmo com as dificuldades da vida, mesmo que as coisas não estejam acontecendo da forma como nós gostaríamos, ou que nós não estejamos entendendo as coisas que estão acontecendo na nossa vida, mesmo que os problemas que enfrentamos neste mundo, não permita com que isso roube ou abale a sua fé. Sabe, não permita com que nada nesse mundo visível ou nada nesse mundo invisível possa roubar a nossa fé. Porque a grande verdade é que todo conhecimento, a ciência dos fatos, ou das coisas que nós podemos compreender nessa vida, tudo que nós podemos compreender nessa vida ainda é parcial. Todo conhecimento, existem coisas da nossa vida que nós não compreendemos e não iremos compreender, porque a nossa visão ainda é limitada. O nosso conhecimento ainda é parcial, mas na história final da nossa redenção, chegará um dia que tudo que hoje nos parece imperfeito desaparecerá, e tudo que nos parece obscuro e incompreensível se tornará claro e objetivo. Paulo escreve isso dizendo em 1 Coríntios 13, de 9 a 13, que ele diz: pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O amor, porém, é o maior. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que tudo que nós podemos ter compreensão nessa vida ainda é uma compreensão parcial. Tudo que nós temos visto, porque agora tudo que temos é uma vaga e imperfeita visão. Nós não temos todas as respostas agora, mas um dia nós as teremos. Um dia nós veremos Cristo pessoalmente. Um dia nos encontraremos com Cristo. E nós poderemos, então, compreender tudo o que um dia aconteceu na nossa vida. Nós um dia podemos, então, compreender e entender e ver Cristo claramente. Mas enquanto essas coisas não acontecem, gente, três coisas devem permanecer na nossa vida: fé, esperança e amor. A fé, a esperança e o amor. Sabe, mas o que é fé, para encerrar? Hebreus capítulo 11, verso 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Sabe, para vencermos primeiro o perigo do desânimo, da falta de motivação, da desistência, da falta de percepção, e dar, de certa forma, uma substância para a nossa fé, a gente precisa olhar para esses homens que Hebreus capítulo 11 traz para nós. Homens que são, esse capítulo é chamado de galeria dos heróis da fé, porque homens e mulheres muito comuns, conta a história de homens e mulheres como nós,
que um dia resolveram se levantar e se mover em fé, e por isso marcaram a história da sua geração. Esses homens são homens e mulheres do Antigo Testamento, que foram vencedores, porque se moveram e se levantaram em fé. E Hebreus capítulo 11 diz, olha, que a fé é o fundamento das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, o fundamento, a convicção de que eles deveriam se levantar e mover-se em fé. Se tem alguma coisa que esses homens tinham em comum, era fé no coração deles. Era fé no coração. Eles sabiam aquilo que eles deveriam fazer. Mesmo não havendo possibilidade alguma de algo acontecer, eles tinham uma certeza no coração deles de que aquilo que eles estavam fazendo era o que Deus queria que eles fizessem. Eles tinham fé no coração de que eles estavam se movendo de acordo com a vontade de Deus. Tinha uma certeza no coração deles de que Deus estava com eles. Se nós hoje pudéssemos voltar no tempo e perguntar a Abraão, Abraão, que garantia você tem? Por que você está saindo dessa terra, indo para um lugar que você ainda nem sabe aonde é? Ele iria dizer para nós, não sei, estou indo porque Deus falou comigo para ir. Ele estava se movendo em fé. Ele provavelmente diria, olha, eu não sei, mas o que eu sei é que eu tenho uma certeza dentro de mim, que eu preciso sair dessa terra e ir para uma terra que Deus ainda vai me mostrar. Gente, isso não é se mover em fé? Se nós hoje perguntássemos a Noé e disséssemos, Noé, a terra não recebe uma chuva desse tamanho, por que construir esta arca? Ele talvez diria para nós, eu tenho a certeza, eu tenho a convicção de que Deus pediu e me deu até os planos das medidas como essa arca deve ser feita. Se Ele falou, vai acontecer. Sabe, esses homens se moveram em fé. A vida com Deus sempre foi marcada por desafios sem comprovação palpável e humana, definida por aqueles que se levantaram e que se moveram em fé, que tinham a certeza daquilo que esperavam e a prova daquilo que não se podia ver. Esses homens tinham a certeza daquilo que se esperava. Sabe, para a gente poder entender isso, pensa na nossa salvação. Se alguém perguntasse para nós hoje, você é salvo? O que você responderia? Sim. E por que nós temos tanta certeza de que nós diríamos sim? Porque temos fé no nosso coração, de que um dia aceitamos a Cristo Jesus e fomos salvos e alcançados por Ele. Porque temos o Espírito Santo que testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Não é? É uma certeza que nós temos que ninguém pode tirar de nós. Nós temos a certeza de que todos aqueles que receberam a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos e chamados filhos de Deus. E como que nós podemos ter essa certeza? Pela fé. Nós temos essa convicção que ninguém tira de nós. Nós temos a convicção que se um dia os nossos olhos se fecharem aqui, instantaneamente estaremos com o nosso Deus do céu. Fé, certeza no nosso coração, uma certeza no nosso espírito. Essa é a fé. Esses homens tinham essa certeza. Esses homens se levantaram e se moveram em fé. Sabe, ter fé não significa ausência de problemas, não é a garantia que todas as coisas vão acontecer como a gente gostaria. Aliás, dificuldade faz parte do pacote, porque nos aumenta a nossa fé. Sabe, a dificuldade ela faz parte. As tempestades são oportunidades aguardando a manifestação do poder de Deus. Sabe, e para encerrar, no Antigo Testamento,
o conceito de fé tem uma palavra que é raiz, que no hebraico significa confiança digna, lealdade, fidelidade, confiança, descanso numa pessoa, numa coisa ou testemunho, entrega, esperança em Deus quanto ao presente e futuro. Sabe, ele tem todos esses significados. É como se a fé fosse para nós uma confiança digna. É como se nós fôssemos leais e fiéis a Deus. É como se nós pudéssemos dizer, olha, eu tenho fé, eu descanso em Deus. E eu descanso em Deus por causa da fé. Eu entreguei a Deus. Eu entreguei a Deus. E é tão bonito entender que às vezes a gente precisa entregar para ter de volta. Porque lembra Moisés no cesto? Colocou-se Moisés no rio. Mas quem depois criou Moisés? Primeiro entregou, depois teve de volta. Abraão é chamado de o pai da fé. Meus irmãos, se Deus lhe fizesse uma promessa, dizendo, olha, você vai ter um filho, uma idade avançada. O primeiro obstáculo que talvez Abraão tivesse que enfrentar era a questão da idade, do tempo. Depois a sua mulher era estéril. Por fim, a Bíblia diz que veio fome sobre a terra, ele teve que descer para o Egito. Gente, como é que ele poderia ter um filho sendo estéril, com idade avançada, e a terra ainda passando fome? Ele desce para o Egito, chega no Egito, o rei do Egito olha para sua mulher e diz, é muito bonita. Aí ferrou de vez, né? Não tem mulher mais, fica com a mulher comigo. E mesmo assim, Abraão ainda crendo que Deus iria cumprir a sua promessa. Até chegar ao ponto de que Isaac que nasce, e a Bíblia diz assim que agora Deus olha para Abraão e diz, Abraão, sobe o monte e oferece teu filho como sacrifício. E agora? Mas Deus, lutei tanto para ter isso. Lutei tanto para poder, passei por tanta coisa para ter esse filho. Como o Senhor me pede ele em sacrifício? Eu creio que naquele momento, o coração de Abraão era um coração cheio de fé, ao ponto de saber que Deus proverá para si o cordeiro, ao ponto de ter uma experiência, de entender que Deus estava provendo para a humanidade um cordeiro, ao ponto de Jesus dizer, olha, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Sabe o que aconteceu? Deus deu àquele momento uma prova. Abraão pôde provar um pouco da fidelidade, e pôde provar um pouco da providência e da provisão de Deus. E mais, olhando para a história de Abraão, eu entendo que uma promessa que Deus fez à nossa vida, ela pode até sofrer uma ameaça, mas ela jamais deixará de ser cumprida. Jamais deixará de ser cumprida. E também posso entender que Abraão estava disposto a entregar o seu próprio filho, porque ninguém precisa ter medo de entregar a Deus aquilo que já é dele. Ninguém precisa ter medo, se tudo já é dele. Sabe, para encerrar, a Bíblia diz ainda que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E talvez uma expressão muito legal aqui é espera. Há alguns anos, há tempos atrás, a gente brincava com uma pessoa que dizia, estou esperando, e a gente perguntava, de quantos meses? Não era assim? Por quê?
entendia-se que quem estava... Nunca ouviram essa expressão, né? Não, tem gente aqui que não. Mas era uma brincadeira, mas que para mim lembra essa questão da espera. Porque a Bíblia usa essa espera aqui, essa palavra, como uma espera viva. Imagine como uma pessoa, uma mulher grávida. Ela está esperando. Sabe, a fé permite com que as promessas de Deus sejam geradas dentro de nós. Sabe, a gente pode ainda não ver, mas a gente tem a convicção. A gente pode ter a convicção, e essa convicção gera dentro de nós. Sabe, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ela é a nossa certeza, ela é a nossa convicção. Mas enquanto a certeza e a convicção e a promessa de Deus não acontece na nossa vida, nós ainda estamos aguardando, mas estamos gerando isso dentro de nós. Por isso eu queria te convidar para ficar em pé e encerrar orando com você, pedindo para que Deus possa continuar falando aos nossos corações, pedindo para que a gente possa sair daqui tendo a certeza, a convicção, tendo fé no nosso coração, de que se Deus prometeu algo na nossa vida, isso vai se cumprir. Eu gostaria de orar com você, dizendo, olha, tenho fé, para que Deus possa fazer milagres, para que Deus possa curar, para que Deus possa encher o nosso coração de fé, a ponto de expulsarmos os demônios, de orar pelos enfermos e serem curados, mas ao ponto também de produzir salvação, ao ponto de termos fé no nosso coração. E talvez você seja uma mãe, ou seja um pai nesse momento, que está há tanto tempo pedindo a Deus pela conversão do seu filho. Eu quero orar nessa noite para que essa convicção de que ele vai se converter seja ministrada no seu espírito e que isso já seja gerado no seu coração. O que é que precisa ser gerado nessa noite dentro de você? O que é que você abandonou e desistiu porque não tinha fé suficiente para continuar? Fecha seus olhos. O justo viverá pela fé. Senhor, obrigado, Deus, porque a Tua palavra diz que o justo viverá pela fé. E Deus, e nessa noite, ó Deus, nós queremos dizer nessa noite que nós aqui, ó Pai, somos uma congregação, ó Pai, de justos, porque fomos justificados por Cristo Jesus. E que nós vamos sair daqui, ó Pai, dizendo que nós vamos nos mover e viver em fé, Senhor. Que se preciso for, ó Pai, ó Deus, nós vamos orar, ó Pai, e as coisas vão acontecer. E se elas não acontecerem, temos fé suficiente para entender que o Senhor é Deus sobre a nossa vida, ó Pai. Mas Deus, coloca uma fé no nosso coração, ó Pai. Uma fé de maravilhas, ó Deus. Uma fé, Senhor Deus amado, que vai orar pelos enfermos, que vai expulsar os demônios, que vai orar para que outras pessoas se convertam, ó Deus. Ó Deus, olha para o coração de cada um nessa noite. Ó Deus, olha para o coração do pai, para o coração da mãe, para o coração do patrão, Senhor, do servo. Ó Deus, olha para o coração daqueles que estão pensando em desistir, ó Pai. Ó Deus, nessa noite nós te pedimos, Espírito Santo, floresça dentro de nós a semente da fé, ó Pai. Ó Deus, faça crescer no nosso coração a fé que um dia o Senhor colocou em nós, ó Pai. Deus, que tenhamos fé, plena convicção de que o Senhor está ao nosso lado, ó Pai.
de que independente, ó Deus, se as coisas estão acontecendo ou não, da forma como gostaríamos, o Senhor é o nosso Deus, ó Pai. Ó Deus, que a nossa experiência contigo seja mais do que uma experiência de um Deus provedor, mas que tenhamos fé no nosso coração para nos aproximar e nos relacionar com o Senhor, ó Pai. Deus, que amanhã pela manhã, quando nos levantarmos, tenhamos fé no nosso coração para dobrar os nossos joelhos e começar o nosso relacionamento contigo. Ó Deus, que ao abrir a Tua palavra, tenhamos fé no nosso coração de que o Senhor vai falar conosco, ó Pai. Deus, que tenhamos fé para perdoar, fé para amar, Senhor, fé para servir, ó Deus, porque o justo viverá pela fé. E te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Vamos do início. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás, Senhor, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim, não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Levante a sua mão e diga: rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo, mais uma vez rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover
cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Rompendo em fé. Aleluia! Dia após dia vivemos rompendo em fé. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.